O Velho Oeste não era tão parecido com o que vemos em livros e filmes atualmente. Embora os duelos até a morte com pistolas, os assaltos a bancos e a diligências não fossem tão comuns como são apresentados na ficção, o Oeste Selvagem era em grande parte um local hostil onde tudo poderia acontecer. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar os terríveis riscos para quem vivia no Velho Oeste americano. E eu conto com o teu like para ajudar o vídeo chegar a mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Durante o século XIX, em plena colonização, os moradores do Velho Oeste não eram exatamente dedicados ao governo, mas eles não escolheram a anarquia apenas para se divertir. Esta escolha foi simplesmente o resultado de viver à margem de um país em expansão. A sensação de que o governo não estava interessado nessas cidades fronteiriças estava em praticamente todos os cidadãos do Velho Oeste. Então fazer justiça com as próprias mãos era muito mais atraente do que esperar por uma que certamente não chegaria. Além disso, para muitos colonos dos territórios do Sul, a desconfiança e o desprezo pelo governo era uma representação mais precisa de seus sentimentos. A era dos pistoleiros do Velho Oeste foi em si uma consequência da então recente guerra civil que se alastrou. No Sul, havia muitos jovens sem oportunidades de trabalho. Suas casas e terras estavam em ruínas e muitos membros de suas famílias estavam mortos ou desaparecidos. Poucos tinham as habilidades necessárias para praticar qualquer ofício, com exceção do manuseio de armas, já que a maioria eram ex-combatentes da Guerra Civil. Esses homens, jovens e sem oportunidades, rumaram para o Oeste em busca de novas vidas. Alguns foram pelo ouro e com os meios para começar um negócio. Outros se tornaram cowboys, enquanto os habilidosos no manuseio de armas se tornaram pistoleiros. Nem todos procuraram começar uma vida honesta. Isso explica porque muitos decidiram se juntar a gangues para roubar e saquear. Quanto mais os colonos americanos iam para o oeste em busca de estabelecer novos assentamentos, mais desconfortáveis e com toda razão, os nativos americanos ficavam com sua presença. Os confrontos violentos foram resultado dessas crescentes tensões entre os nativos e os colonos. Portanto, o exército dos Estados Unidos começou a estabelecer fortes no Oeste e não demorou muito para iniciar várias batalhas e pequenos combates que ficaram conhecidos como as Guerras Indígenas. Embora os nativos americanos tenham se mostrado excelentes lutadores, eles não tinham uma fonte constante de armas e não sabiam como realizar tarefas de arsenal. Eles eram vulneráveis a constantes reforços de tropas que uma ferrovia podia trazer rapidamente. Os índios foram rapidamente superados em números pelos colonos e travaram uma série interminável de batalhas perdidas, muitas vezes sendo massacrados. Os nativos americanos queriam principalmente que seu território fosse respeitado, mas se cansaram de perder para os soldados e os vários grupos de exploradores da cavalaria e bandidos contratados como mercenários para combatê-los. No final, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Apropriação Indígena, que permitiu a criação das primeiras reservas, onde os nativos americanos foram realocados à força e impedidos de sair sem permissão. Com o tempo, a terra sob o controle dos nativos americanos foi progressivamente reduzida e com ela suas liberdades. Os colonos que viajaram para o oeste sabiam que iriam viver desafiando os perigos que ali existiam, e por isso muitos tomaram o direito de portar armas para se defender. O revólver de 6 tiros é um símbolo reconhecível do Velho Oeste e a arma preferida de um pistoleiro. Os caçadores preferiam carregar rifles e espingardas. Praticamente todos os homens do Velho Oeste estavam armados, e quando o álcool era combinado com um jogo de cartas, tiroteios mortais podiam surgir do nada.
O porte de armas, às vezes relacionados ao álcool, fez com que o Velho Oeste tivesse taxas anuais de mortes muito altas. Na cidade de Wichita, morriam 1.500 habitantes por ano. Desenvolver habilidades de tiro acabou sendo uma boa ideia para aquele que pudesse proteger a si mesmo e seu povo em uma área repleta de armas. Alguns assentamentos eram conhecidos como cidades sem lei, e era comum até mesmo cortesãs e senhoras de salões portarem uma arma. No entanto, com o passar do tempo, mesmo as cidades mais selvagens começaram a introduzir regras para controlar o uso de armas dentro dos limites de suas cidades e passaram a proibir o porte de armas por civis, para que os cowboys não pudessem mais andar pelas ruas e beber em salões com um revólver pendurado na cintura. Viver no oeste americano não era fácil para pessoas honestas. A proliferação do crime estava em ascensão. O governo mal operava no Velho Oeste, então praticamente não havia leis ou tribunais. Devido a isso, surgiram vários criminosos que agiam sem punição. Muitos criminosos do leste fugiram para o oeste para escapar da lei, e é muito provável que apenas alguns realmente quisessem começar uma vida honesta. Gangues se organizavam para roubar viajantes desavisados, diligências e até trens. Havia assalto a banco, mas apenas os criminosos mais ousados tentavam atos tão arriscados. Aos poucos surgiram nomes famosos como o infame Billy the Kid, que foi acusado de mais de 21 assassinatos em sua breve vida criminosa. O xerife Pat Garrett o capturou em dezembro de 1880 e Billy foi condenado à morte. Mas ele conseguiu escapar de seu confinamento e eliminar seus 2 guardas antes que a sentença fosse executada. Billy the Kid morreu em 14 de julho de 1881 pelo mesmo xerife que o prendeu anteriormente. Os pioneiros que se estabeleceram no Oeste enfrentaram duras condições ambientais, lutando por passagens das montanhas geladas, desertos áridos e outros terrenos hostis. Era difícil sobreviver ao calor do verão se não estivesse usando as roupas certas. Portanto, o chapéu era mais do que uma moda do Velho Oeste, pois sem um poderia sofrer uma insolação. As botas de couro também eram fundamentais para evitar as mordidas de cobras e escorpiões à espreita. A água era um dos principais problemas, já que não se podia cultivar ou mesmo viver sem antes ter uma fonte de água limpa. Isso significava morar perto de um rio ou o suficiente perto de um, embora também se pudesse tentar cavar um poço. Os mineiros muitas vezes se estabeleceram nas montanhas, onde havia fontes de água nas áreas montanhosas mais frias. O clima muitas vezes ficava extremo e quem não estivesse bem preparado poderia morrer facilmente. Assim era a vida arriscada para quem vivia no Velho Oeste americano, um lugar cercado de foras da lei, animais à espreita e clima extremo. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima história!